Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar fazendo a reunião para fazer a discussão referente à leitura do livro do conto O Médico e o Monstro, do Stevenson. Quem vai querer começar? Bom, essa foi a leitura que a gente fez no mês de outubro, que é um mês temático no nosso clube, nas Traças do Cerrado. A gente geralmente lê coisas de terror, horror. Ano passado a gente leu vários contos, mas esse ano a gente optou por ler só esse conto. Até pelo fato dele ser um conto mais extenso. Né? Alguém sabe qual foi a data de publicação dele? Se ele foi publicado em folhetim? Vamos dar uma pesquisada aqui. Porque faz bem sentido pela forma como ele está no livro, como se ele tivesse sido publicado separadamente, sabe? Uhum. Ele foi publicado em 1886. Parece, faz sentido ser folhetim. Sim, ele é do século XIX. Alguém começa? Aí eu vou, então. É interessante, eu achei interessante a ambientação do livro. Eu até estava conversando com a Isabel para poder tirar essa limpa realmente, né? A gente tinha visto que o livro tinha sido publicado no século XIX. E o que me instigou muito a querer procurar a data de publicação dele em relação a isso, não só foi a ambientação, mas como ele retrata. Porque, querendo ou não, as figuras que estão presentes ali no que eu diria, em primeiro plano na narrativa, são homens de idade um pouco mais avançada, e eu não sei se vocês perceberam isso, mas parece que ele tem eu pelo menos senti isso, como se tivesse uma repetiçãozinha ao se referir a eles como figuras respeitáveis. Não, sempre, o tempo inteiro, sim, né? E querendo ou não, pode ter sido um olhar meu, né, uma pessoa que está aqui no século XXI, já bem globalizado e tudo, mas eu senti, querendo ou não, um certo toque preconceituoso em relação à descrição de certas coisas, tipo, quando ele fala da área mais afastada, quando eles vão lá na casa do Sr. Hyde, que seria uma área um pouco mais periférica, fala que tem pessoas de nacionalidades variadas, aí eu já senti um toquezinho ali de, querendo ou não, uma discriminação com o imigrante, tá alinhado com periferia. Século XIX, né? Sim. Isso eu achei um tanto quanto interessante, esse traço da escrita dele. E no início eu devo dizer que, apesar de ser um conto de terror, no início mesmo eu senti um certo toque de comicidade, porque o Gabriel, meu xará, né, o advogado, Utterson. O senhor Utterson, tá andando com o primo dele, e apesar de que descreve que eles não falam nada durante essas caminhadas, né? Eles não abrem mão de estar realizando elas. No momento que eles se deparam com a casa, eu senti como se eles fossem dois fofoqueiros. Porque eu olho naquela casa, sabe? Eu tive sentido, nossa, aquela casa esquisita. Aí o primo do Sr. Utterson foi contar para ele a história que ele vivenciou com o Sr. Hyde, né? Eu falei, sei, esse fica nessa de senhores já de idade, respeitáveis, não sei o que lá, altos membros da sociedade. Nada, você era dois aí tudo mexeriqueiro. Agora, assim, em relação ao conto mesmo, eu gostei, apesar que teve algumas partes que eu achei que se tornou um pouco maçante, em relação, assim, à construção do mistério, de instigar a sua curiosidade sobre o que está acontecendo e da tensão, porque as descrições que são dadas sobre nós, sobre o Sr. Hyde, e os atos que ele foi feito, que é descrito para a gente, dá aquela construção, né, de uma tensão, de que ele é uma pessoa estranha, muito ruim, e que ele causa aquela inquietação em todo mundo que se encontra com ele e tudo. Mas mais para o finalzinho, principalmente com os relatos do Jack sobre tudo que aconteceu,
eu achei um pouquinho maçante em relação dele ficar descrevendo, sabe, a dicotomia do bem e do mal inserido nas pessoas e eu acho os personagens rasos. Tipo, ele fala que o Hyde fez coisas terríveis, mas não fala o quê. Então, tipo assim, pode ser qualquer coisa, como também pode não ser nada. Porque, tipo, pode ser basicamente ele empurrando pessoas que nem ele fez com aquela menina. Então, assim, eu senti falta dele colocar um pouco mais as crueldades dele, né? Assim, sabe? Tipo, listar mesmo quais são as coisas terríveis que ele fez. Porque Não, a gente assim, só fica sabendo de uma, né? Que é a morte lá do parlamentar, né? Acho que é parlamentar. Mas, enfim, é político, é um político. Mereceu morrer, né? Porque político não presta, né? Então... Não fez falta. Não, quando eu pensei sobre isso, pelo menos eu pensei em duas possibilidades. A primeira de que deixaria aberto para a imaginação do leitor, sabe? Os atos terríveis, o que foi que ele fez que é tão terrível que ele não quis descrever na carta. Mas, de certa forma, voltando a essa questão de época, tentando não fazer um erro anacrônico, se pensar como comparação, às vezes, de certos filmes sobre assassinos antigos ou formas como eles são mostrados para a gente hoje, formas antigas. Por exemplo, se você pega os filmes do Hannibal, tem umas cenas que elas são umas cenas, como eu posso dizer, elas são mais fortes, elas são mais tensas. Mas, querendo ou não, ainda tem aquele negócio de ser muito mais tensão do que está mostrando o ato de violência dele. Mas aí entra a questão, se fosse qualquer um de nós, ok, né? Porque a gente não ia querer falar, mas o cara é um cientista. Que cientista que tá querendo fazer uma tese que não coloca nos mínimos detalhes o que aconteceu, quais foram os resultados, quais foram os materiais que ele usou, sabe? Tipo assim, foi por isso que eu senti falta, porque o cara era um cientista que faz um trabalho porco desse, porque o trabalho dele foi porco, pra cacete. Mas assim, também tem que levar em conta que quando ele escreveu esse documento, que é exposto no final da narrativa, ele já não estava o cientista como eu posso dizer assim, né, no melhor dele. Ele já estava, dá para perceber que ele já estava bem alterado psicologicamente com o que estava acontecendo depois que ele começou a usar o composto, né, que alterou ele, deu origem ao Sr. Hyde. Teve essa questão que você percebe, querendo ou não, que ele já não estava bem, né? Então eu acho que, querendo ou não, a questão de descrever assim, esse lado, de dizer do composto químico e tudo, acho que nem era a intenção mesmo, não. Acho que era mais para levar para essa questão social e de dizer de próprios dilemas mesmo. E eu pelo menos, pessoalmente, assim, eu vi que essa questão de dicotomia que ele leva pode ser uma coisa da época também, porque hoje em dia, querendo ou não, eu não vejo tanto assim da gente falar aquela pessoa vai ser só boa, aquela pessoa vai ser só má, aqueles extremos de dizer que são como se fossem extremos atrelados num ser. Não, é você aceitar que você é uma pessoa que, querendo ou não, você vai estar transitando por esses espectros e que isso também vai depender da sociedade que você está inserido, né? Porque certos atos numa sociedade pode ser considerado atrocidade, como, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, mas que para quem estava vendo naquela época, para eles não era. Então, até essa consideração é uma coisa que não é tão, né, bem delineada desse jeito. A psicologia fala que a gente tem 3 faces, né? Que é a que a gente usa em público, a que a gente usa com a nossa família e a nossa face de verdade, né? Que é quem a gente é no mais íntimo, né? Então, tanto que no finalzinho ele fala que a pesquisa dele chegou naquela conclusão de que naquele momento ele tinha 2 faces, né? Que ele tinha dois dele, né? Mas que possivelmente as pessoas que viriam depois dele, que pegassem
os estudos dele conseguiriam ver que tem mais de duas faces, né? Então, é uma coisa que eu achei bem interessante, porque realmente ninguém é só bom ou ruim, a gente também é extremamente egoísta, a gente também pode ser guiado pelos prazeres, tá? Essas coisas. Sei. Em relação a esse negócio de senhores respeitáveis, isso, querendo ou não, me marcou muito, influenciou como eu li, a partir do ponto de como ele descrevia essas figuras, tanto ele quanto qualquer um amigo deles, o terceiro amigo Lennon. é o Dr. Lennon. Querendo ou não, eu fiquei pensando nisso, sabe? Se essas são as pessoas com quem ele demonstra como norteamento de algo que seja extremamente positivo, o Sr. Hyde, querendo ou não, do ponto de vista dele, do ponto de vista daquela narrativa, ele seria um ser terrível, sabe? Porque ele é o contrário deles. Porque, querendo ou não, eles são pessoas de elevado status econômico, né? Social, eles têm mais de uma formação de ensino superior, então dá para perceber que, né, eles são daquele jeito. E aí, o Sr. Hyde, querendo ou não, ele não vai ter talvez esse polimento social que eles impõem, sabe, no meio deles. Da mesma forma que eu estava falando que depende do ponto de vista, às vezes o fato dele sair xingando para ele seria visto como uma baixaria sem tamanho, sabe, dele lançar um xingamento, apesar de que a gente vê que ele vai para a violência, que ele agride uma criança, ele comete assassinato. Ao que dá a entender na carta final, ele chegou a agredir uma outra mulher, então dá a entender que as agressões que ele realizava eram uma constante, né? Essa questão da agressão. Mas ainda assim, a intenção do escritor, eu vi isso muito interessante, porque apesar desse cara ser demonstrado para a sociedade, pelos amigos que estavam em volta dele, pelos servos dele, como aquele cara bom e tudo, aquele lado agressivo, aquele lado capaz de assassinar, igual ele falou que em certo momento ele chegava a sentir prazer com os atos do Sr. Hyde, ainda é ele, sabe? Então, querendo ou não, do ponto de vista que o escritor querer colocar essas figuras tendo essa capacidade de estar realizando isso, eu achei interessante ainda assim, eu achei bem legal. Isso aí que ele quis colocar. E outra, eles são ingleses, né? Eles têm aqueles modos bem polidos e qualquer coisa. Que o Sr. Hyde preferisse seria um disparate. Eu também pego, assim, essa agonia que os demais têm com relação ao Hyde, meio que uma coisa assim... Será que era pela forma dele ou porque eles viam um pouco deles mesmos no Hyde? Tipo, sim, tipo, também sou eu ali, porque eu duvido que aquele primo do advogado fosse fazer alguma coisa se não tivesse mais pessoas ali junto para defender aquela criança, sabe? Tipo, sim. Eu acho que ele simplesmente teria continuado com, né, o caminho dele sem fazer nada. Então, tipo assim, o quanto de nós somos Hyde ou não? Tipo, será que a gente só é bom porque tem alguém ali de olho ou porque a gente de fato é bom? Porque, assim, lá mais pro final, eles falam que a versão boa dele é bem apática. Eu, particularmente, não sinto que ele faça coisas boas porque ele de fato gosta. Eu acho que ele está tentando se convencer que aquela parte ali é a mais forte e ela que tem que vencer porque ela colabora com a sociedade, né? Então, tipo assim, eu acho que é por isso que eles não gostam tanto do Hyde, porque eles acabam vendo um pouco deles nele. Sim. No último capítulo do conto, ele fala que o Hyde, ele nasceu atrofiado, assim, meio baixo, meio deficiente, porque era um lado que ele não exercitava tanto. Uhum. O lado mal dele, porque ele tinha que ser sempre bom para manter as aparências. Então, quando o lado mal dele saiu de dentro dele, ele era meio atrofiado. E com a constância da transformação
do Jekyll pro Hyde, você percebe que, não só percebe, como ele deixa isso explícito, que ele começa a relutar com a parte que é dita boa. Ele não sente prazer em estar nela. E, ao contrário do que era antes, que ele tinha a facilidade de voltar para o Jekyll, agora ele estava se tornando um Sr. Hyde com mais frequência. Isso seria o quê? Seria que, querendo ou não, ele estava pegando o gosto por estar realizando a maldade, sabe? Ele mesmo fala que mesmo que ele tivesse a parte boa, ainda tinha aquele negócio dele estar transitando mais para o Sr. Hyde. E, querendo ou não, mais para o final, ele estava realmente tendo muita dificuldade de manter o lado bom dele, sabe? E isso também é uma coisa interessante da narrativa, que seria, apesar de ter sido aquilo que fosse mal exercitado por ele, a partir do momento que ele se transformou e começou a fazer isso mais vezes, ele foi pegando cada vez mais gosto. Aí é basicamente uma pessoa que faz um ato ruim, aí ela realmente toma gosto pela coisa, começa a fazer vários atos ruins, e ela tem dificuldade em fazer coisas boas. Aí eu acho que se você tirar um pouquinho, só de estar pensando no conto, e tirar de fora, eu acho que, de certa forma, ele fala isso sobre a natureza humana, da facilidade que tem para poder fazer o mal, e a partir do momento que você faz o mal, você tem dificuldade para tentar retornar para os atos bons. Isso também é uma coisa que eu achei bem interessante. Em relação a dele estar falando isso, né? Agora, sobre a carta, teve uma coisa que eu acho que ainda preciso pensar mais sobre, mas que eu achei muito interessante, é que bem no finalzinho mesmo, ele descreve que ele está matando o Jack. O personagem que a gente vê cometendo um suicídio, que é uma coisa que ele fala até que ele tem medo, que vê esses traços de suicídio no Sr. Hyde, se eu não me engano. Não, ele fala que o Sr. Hyde tem medo que o Jack cometa suicídio. Que o Jack cometa suicídio. Vai se livrar dele. Aí você fica pensando que no final, quem cometeu o suicídio, sabe? Não foi o Jack, foi o Hyde. Mas o Hyde, ele não cometeu o suicídio, às vezes, por medo do momento, ou por querer se livrar. Ele fez isso, e pelo menos eu senti isso, que foi expresso lá no finalzinho, é que a intenção dele era de matar o Jack. Ele não fez com o intuito de suicídio, mas de homicídio, sabe? Isso eu achei bem legal. Pelo menos é uma percepção minha, né? Aqueles vilões bem doidos, assim, que se matam para ver a ruína do seu inimigo. Tipo o Sherlock Holmes e o Moriarty. Na série, o Moriarty ele se mata para arruinar o Sherlock Holmes. Uhum. O Coringa, né? O colega dele também. Ai, gente, aquela parte que ele se revela para ele, e ele, mesmo sabendo de todas essas coisas ruins que ele fez, que da má índole dele, ele simplesmente se cala. Ele se torna conivente com a maldade do outro. Uhum. Você fala do Dr. Lennon? Sim, provavelmente. Eu acho que ele ficou tão ele se coloca no lugar. Ele envelheceu. Não, acredito. Depois disso, ele fica doente. E morre. Eu acho que ele ficou tipo, tão, meu Deus! Ah. Sim. Eu fico pensando no pessoal da Porque poderia ter sido ele, porque os dois tinham meio que a mesma profissão, se formaram juntos, tinham os mesmos projetos, poderia ter sido ele. Então, eu acredito que é por isso que ele não vai lá e conte, sabe? Porque poderia ter sido ele. E foi um choque de realidade, né? Porque ele viu a face ruim do colega, ele viu a face que o colega nunca mostrou para ninguém. Eu acho que tem essa questão. Tem aquela coisa visceral, né? De que ele tá vendo o cara que ele é descrito com estatura baixa, um pouco grotesca. De repente vira o colega dele, ele fica se perguntando o que é aquilo que ele viu. Aí da parte mais analógica da parada fica isso, né? Que ele viu o lado ruim do amigo dele. E que isso espantou ele. Espantou ele tanto que ele ficou doente. Mas eu acho que também parte daquela hipocrisia que tem, né? Da sociedade maniqueísta e tal. Convenhamos que ele deve ter feito muito mal para as prostitutas, para a galera ali mais pobre. E, tipo, ninguém não fez nada. Só quando ele matou alguém que tinha poder, que virou uma bagunça, né? Vamos pegar o Hyde. Enquanto ele estava matando o lixo, né?
Tava de boa pra ele, tava fazendo uma limpeza. Ele chegou a agredir uma criança e tudo que ele teve que fazer foi pagar para poder calar o povo. Né? Provavelmente pelos atos que aconteceu. Perdão, pode falar, Rebeca. Não, só foi mexer com político. Ele fez um absurdo. Não pode, como assim? É igual certas coisas aí que eu vou citar. Que estão acontecendo, né? Enquanto os pobres estão morrendo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tá morrendo de fome, gente. Não, depois eu falo isso aí. Agora... Eu não queria falar nada, não, mas o povo comendo lixo e uma certa pessoa indo pra Dubai tirar foto vestido de shake, né? Só assim. E o que vira drama é um personagem fictício. Ser bissexual, ser bi. Aí, as manchetes é isso. Não, gente. O engraçado é que o nosso indigníssimo, né, não influenciou ninguém a fazer nada, mas um personagem que não existe influencia. Isso aí, tá bom. Sim! Exatamente isso. Aí... É que nem falar que as crianças ficam violentas por jogar videogame, gente. É ácido, né? Quem fala isso nunca estudou realmente sobre jogos, né? Né? Exatamente. Eu li esse livro na página 70. Eu li em 1h10 antes da reunião do outro clube. Então, essa parte eu passei rápido, essa parte maçante, que ele fala da dualidade, né? Do bem, do mal, parado. Mas mesmo. Mas no início do livro, no início da história, eu percebi, se esses dois estão ligados, certeza que tem alguma coisa que talvez seja a mesma pessoa. Ou até mesmo uma versão dele mesmo, assim, por exemplo, Tomás, ele se transformava naquela pessoa mais jovem. Sim. Porque os dois nunca eram vistos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso daí já dá aquela coisa muito forte, você nunca vê os dois juntos. Você não vê os dois ao mesmo tempo, é porque é a mesma pessoa. Fora que, quando eles vão na casa do Sr. Hyde, antes do analista de caligrafia falar que a caligrafia é da mesma pessoa, só que escrita de uma forma um pouco diferente, a casa é descrita com poucos cômodos, mas são cômodos que são decorados de forma muito chique e elegante. E tem uma pintura que é do gosto do Jekyll, e que tanto que o advogado ainda pensa que pode ter sido um presente do Jekyll. Mas eu fiquei pensando... As roupas dele também. Mas o Sr. Hyde, pelo o que é descrito dele, ele não teria essa finesse para poder estar decorando esse lugar desse jeito. Ainda mais um lugar que seria de pessoas de nacionalidades diferentes, ou seja, de imigrantes, na periferia, com um cara de índole duvidosa. Você acha que ele teria essa finesse? Que ele não pode ser um preconceito, mas ter essa finesse de fazer um lugar todo chique, com obra de arte e tudo mais? Isso aí me deixou com a pulguinha atrás da orelha durante a narrativa. E Mas a casa não era dele, era do Jack. O Hyde era só o caseiro. Não, mas a casa onde ele ficava com a senhora. Era só, mas ele era só o caseiro. Pulou a pagar o Uber, tá? Tá em cima da mesinha. O dinheiro tá dentro da bolsa. Aí, o que acontece? Teve isso. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, eu não sei se vocês já assistiram o filme A Liga Extraordinária, eu fiquei lembrando muito, porque tem um personagem lá que ele toma uma solução também, uma fórmula, e ele vira um monstro gigante e tudo. Eu fiquei pensando nisso. Mas acho que eu acho que é esse personagem mesmo, porque, se eu não me engano, ele é baseado em personagens da cultura da época. Aí eu fiquei pensando nisso, eu lembrei desse filme na hora. E ele assim, o nome original desse conto não é esse. É O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. E aí, popularmente as pessoas chamam de O Médico e o Monstro. E aí tem essa conotação do Hyde ser tão grotesco, assim, violento, mal, que ele é um monstro. Tipo, o Drácula é um monstro, tipo,
o Nosferatu é um monstro, ele também é classificado como monstro. Sim. Agora convenhamos que o Hyde é o único personagem mais profundo desse conto, porque o resto é tudo umas postas. Gente do céu, eu tava louca que todos morressem. Mas olha só, todo mundo. descrição, vamos lá, vamos ser honestos. Mas eles são ingleses. Sim, eles são médicos, eles são high society, a sabe? cultura deles. Mas pelo menos um pouquinho mais snob, pelo menos, né? Porque, tipo assim, eles são muito blasé. Não vai ter. Não nem vai bom, nem ruim, ele não cheira e não perde, velho. Pode ter pessoas que discordam, mas não vai ter. Eles vivem aquela vida lá deles, monótona. Brigando o Lennon com o Jekyll por causa das teorias deles, é a vida deles. Não, porque chega naquela parte que ele fala que ele fica lá aguardando pra ver ele, né? Que ele fala que ele ficou super com medo. Eu falei assim, gente, irmão, você, tá bom, né? Aí chega, tipo, você tá com medo, você vê uma coisa que é grotesca e você não faz nada, ele só fica lá contemplando o quanto grotesco que o Hyde é. Ah, não, irmão, tá pedindo pra morrer. Sabe? Tipo... Mas ele também é velho, o que ele vai fazer? Sim, ele vai ter medo do Hyde matar ele. E não só isso, se você prestar atenção, isso é muito interessante, porque, querendo ou não, eles têm essa rotina que pode ser considerada maçante, e aí a presença do Hyde, que é o monstro na parada, quebra essa coisa toda. Inclusive, o que o advogado faz é uma investigação só por conta do Hyde, sabe? Ele fica com esse incômodo e vai... Querendo ou não, tudo bem, ele é uma amiga, tá preocupado e tudo, mas querendo ou não, eu acho que ele tem um lado fofoqueiro muito forte. Porque ele vai lá para saber o que o Hyde... Não, mas sério, você pensa assim, tudo bem. Depois mulher que é fofoqueira. Um monstro de escroto, de esquisito e tal. Mas se o médico, colega dele, depositou confiança nesse cara, deixa o cara entrar na casa dele, é caseiro dele, ok. Aí, eu não sei se vocês lembram, mas ele começa a teorizar com o primo dele. Não, com certeza, o que ele deve estar fazendo é chantageando o médico, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele, não, eu preciso ver meu amigo, sabe? Olha o nível que ele chegou. Da velha mexeriqueira. Eu tenho certeza que ele tá chantageando meu amigo por causa de algum erro da juventude. Eu fiquei, gente do céu, vamos cuidar da nossa vida? Os velhos alcoviteiros. Quem cuidar da própria vida, eles não tem nada pra fazer, não. Vamos fofocar. Mas assim, com exceção do final, que eu achei que, querendo ou não, ele começou a inventar coisa demais, que acabou, na minha opinião, perdendo um pouco a intensidade para falar da dualidade, né? Do bem e do mal incutido na pessoa. Eu gostei bastante do conto. E igual eu falei, apesar do Hyde ser um monstro, fazer coisas terríveis e tal, eu ainda senti um pique mais humorístico para mim, em muitas situações. Situações que a Isabel sentiu tensão, eu senti humor, por exemplo, quando o advogado corre para chamar ele, para poder saber se quem está no quarto é o Sr. Hyde, ou para saber se é o Dr. Jack. É o criado, o criado, o mordomo. Isso aí. Aí eu fiquei pensando na cena de uma forma um pouco cômica. Talvez foi uma coisa que ficou comigo. Não é cômico, ele tá morrendo de medo de ter um assassino dentro da casa. Meu Deus, socorro, alguém me ajuda. Tem alguém dentro da casa, ele pode matar a gente. E polícia... polícia. Nós não vamos chamar a polícia, a gente vai lá resolver com as próprias mãos. Não, mas os empregados estavam cagando de medo. Eles estavam... Um bando de velho querendo resolver. Ah, não, gente. Por isso que eu tava torcendo pro Hyde matar todo mundo. eu não pra França por cima. Eu esperava que podia rolar umas coisas muito loucas, porque quando chega eu tenho uma teoria, ele não morreu. Eu tenho uma teoria, ele não morreu. Ele morreu. Ele morreu, deu até um estribuchado, né? Morreu, foi em 1800. Só fala que ele tá lá, né? Só fala que ele tá lá deitado, paz, contorcendo, tipo, né? Mas, mano, ele cagou. Deixou o body lá. Eu acredito que ele esteja vivo, que ele volta depois de matar ele. É uma teoria, né? Eu acho que não. Acho que no sentido dá um fim mesmo. Só acho muita hipocrisia dele de quando ele começa a falar mal do Will, que ele nutriu por tanto tempo, e depois ele começa a curtir exacerbadamente o Sr. Hyde.
Aí fica aquela hipocrisia assim, sabe? Tipo, eu não sou ele, eu era o Dr. Jack, mas agora eu estou me tornando o Sr. Hyde. Ele faz essa desvencilhação, como se fosse essa dicotomia toda, desvencilhamento. Eu fiquei assim, sei. Era o médico, sim, que tinha um intuito escroto lá dentro, mas estava escondendo de todo mundo, tem dessa não. Que ele fala que ninguém poderia culpar ninguém pela morte do homem, né? Porque foi uma ofensa, mas ele não fala o que foi essa ofensa, né? Só foi uma ofensa. Não, durante toda a narrativa e os questionários do advogado em relação ao Sr. Hyde, ele protege os atos do Sr. Hyde, encobre ele, mesmo sabendo de tudo que ele está fazendo. Porque ele está se protegendo. Você não vai falar assim, eu sou culpado, eu sou o escroto mesmo. Não, porque ele até demonstra, mesmo que sejam ele, o Sr. Hyde não é ele, sabe? Querendo ou não, tem essa questão de quem ele está conversando naquele momento não é o Sr. Hyde, é o Jack. Entende? Eu vejo isso, eu vejo como se, apesar de ser meio paradoxal de ser o mesmo, ainda são diferentes. Ele enxerga como se fossem diferentes, pelo menos na minha opinião. Eu acho que ele não vê como se fosse ele. Eu vejo como gêmeo. O gêmeo mau e o gêmeo bom. Não, e querendo ou não, tem aquela coisa de época, assim, que é toda discriminatória, porque o Hyde é um anão esquisito, e aí fala da mão do médico, que é branquinha e perfeita, enquanto a do Hyde é peluda e com as veias saltadas, e que ele também é branco, mas ele é uma palidez estranha. Eu falei, ixi, isso aqui tá pesado, hein? Discriminação, viu? Cancelado. Mas eu acho que, no geral, o que eu tenho para falar é isso. É uma boa história, eu gostei bastante. E eu preciso falar que aquela governanta do Hyde, corajosa, porque o que ela deve ter visto e continuou com ele, irmão, deveria ganhar muito bem. Essa é de responsa. Essa é. Ela deve ser igual ele. Talvez. Ou pior, certeza. Eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Não. Eu por aqui não. Vocês já falaram tudo. E eu li as pressas. Tem muita coisa que ficou nebulosa que vocês explicaram. Obrigada, agradeço. Por nada. Ué, mas você, Rebeca, o que você achou do Sr. Hyde? Do triozinho? Aqueles velhos bando fofoqueiros. Principalmente o Utterson. O Utterson. Ele é um fofoqueiro. Ele é advogado. Sim, ele quer saber. Desculpe os advogados que estiverem assistindo. Gente, é advogado, é igualzinho, quer saber da vida do outro. Ele estava muito intrigado com a herança do bichinho, do Jack. Estava intrigado, por que ele vai herdar, né? Aí depois, ele até assustou quando viu o nome dele, o Charado Gabriel. Assustou quando viu o nome dele no testamento. E, nossa, mudou. Não sei se ele ficou feliz, não sei. Não, ele ficou achando estranho, né? Porque que um cientista, o Dr. Jekyll, vai deixar todos os bens dele para esse pé rapado, esquisito, feio. Sim. Não, eu tô falando no caso dele. Colocou para ele. Ele deixou para ele. Deixou tudo pro... No final ele muda, né? O testamento. Eu não lembrava disso. É porque eu acho que quebrou totalmente aquela sinergia que tinha entre eles, sabe? Aí se tornou um combate, né? Tanto que no final foi isso. Não foi eu não enxergo como um suicídio, eu enxergo como um homicídio que o Hyde fez com o próprio Jack, sabe? Você é tão mal. O outro esse cara aí. É tão mal que eu não sei, não. Esses velhos. Nenhum era casado. Os dois médicos eram brigados, não sei porquê. Eles falaram que era uma divergência, não quiseram falar sobre o que era. Pelo que eu entendi. Não sei, não. Era uma divergência das teorias deles, científicas. Coisa de trabalho. Não, que ele pergunta se era pela questão do trabalho, mas o cara simplesmente fala que não quer comentar sobre.
Porque ele deve Deixa ter. no ar. É porque já ocorreu Ele já viu, né, a Sim. transformação, então às vezes é por isso. Não, mas é antes. Ah. Lá no comecinho, eles falam que eles estão brigados por alguma coisa, que eles se afastaram e que eles não querem conversar. Aí o cara pergunta, será que eu posso fazer alguma coisa por vocês para resolver? E ele fala que ele não quer comentar sobre aquilo. E depois eles voltam a ser amigos e aí acontece a bagaceira do outro se revelar, né? Como Hyde. Aí que, né, acabou. Tá aí, né, no ar. Era ou não era? Ficou aqui, sim. Eu falei isso pra Isabel também. Saíram. Porque, como assim, os arautos da sociedade inglesa, alta sociedade inglesa, não Com são. dinheiro. Porque o cara fala, né, que ele nasceu de boa família, com posses, com dádivas, não, ele fala que ele é dotado, né? Tipo assim, não casou por que lindo? Tá solteiro ainda por quê? Eu acho que ainda fica essa observação, porque querendo ou não, ele fala da vida seca de estudos. Uhum. Eu acho que, talvez pelo ponto de vista do escritor, teriam sido pessoas, que é igual eu falei, porque tem, não explicita de todos, mas fala de alguns deles que tem mais de uma formação superior. Tem lá que tem 3, ao que dá a entender. Então você imagina que passa muito tempo Mas estudando. Einstein também era, e mesmo assim casou. Não, mas assim, você imagina isso, sabe? Uma pessoa que às vezes está devotada aos estudos, ele não vai estar devotado a uma vida marital, sabe? Também tem isso. Gabriel querendo destruir com a minha fanfic. Não, é só coisinha que eles vão colocando ali. Mas quem sou eu para dizer que não era, né? Nunca se sabe, né? Pois Mas é. eu acho que é realmente por causa disso mesmo. Eles optaram por não casar para focar nisso, né? A vida auxiliar, tanto é que eles fizeram uma descoberta horrenda. O bichinho fez a descoberta horrenda. O Jackus, uma substância sim. Passou tanto tempo estudando que descobriu um trem horrível. Sim. Tava Pode ser usando e tava lá, né? Uhum. A moral da história é: a ignorância é uma dádiva, com certeza. Não. A moral da história é: crianças, não usem drogas. Exato. Não usem drogas. Não igual o Sr. Hyde. É igual o René. Não usem drogas. Cara, mas poderia ser uma analogia à papoula, né? Porque na época a papoula corria, o ópio corria solto. Beijo do dragão, né? Faz sentido, porque quando a pessoa usa, ela fica alterada. Pode ser uma analogia. Pode também ser isso. Porque ele não discute muito o que a pessoa fez de mal, não é? Como a Paniana tinha falado. Ele não discute muito o que ela fez de horrendo, horrível. A única coisa horrenda ali que ele fez foi ter matado o velho, que é mostrado. O resto mostra. Eu acho que isso é uma marca de escrita do próprio escritor, sabe? Não é igual o Poe, que gosta daquelas coisas mais tenebrosas, falar de cadáver, mortes viscerais e tal. Eu acho que é só uma forma de narrativa. Eu tenho que ler outros contos dele, eu ainda vou ler outros contos para poder saber, né? Se essa é uma marca dele, de não ser tão explícito nessas questões, né? Alguém sabe de que cor que o ópio fica? Não sei. Boa pergunta. Porque ele fala, né, que o trem é de cor vermelho, assim, num tom vermelho, aí depois fica roxo e por último no final verde, fica assim, ó, fica verdinho. Não, quem sabe de fato o que ele estava tomando era o ópio, né? Nunca vai saber. Deixa eu saber aqui. Diz que é castanho. Pode ser uma solução. O que ele usa provavelmente para fazer poderia ser ópio. Eu não, vou Ele fala aproveitar. que ele encontra mais puro.
Vou aproveitar que tem a Rebeca e a Isabel aqui, ó, as físicas, as estudantes de física de plantão. Ele estava tomando substância radioativa, estava ferrando com o cérebro dele, ficou doidão. É isso aí. Só que não era bem na época mesmo, que tinha tinta radioativa, ou passava chumbo, mercúrio. Na época que a Marie Curie, ela mexia com os trem radioativos e ela tava lá, ó, de boa. Beleza, não tem nada de mal aqui. Das naves. Né? E ela não sabia do perigo que ela tava correndo, mas ninguém sabia. Talvez pode ter sido isso também. Usado cobalto. Cobalto. Ele fala em algum momento que tinha alguma coisa verde na casa dele? Verde? Porque tem uma tinta da época que era super famosa, que era feita com arsênico, não é? Ele fala que o negócio fica vermelho, não é? Que as misturas ficam vermelhas. Depois roxeado, depois... Mas acho que não, acho que o conhecimento químico dele estava meio limitado. É a fórmula. Médico querendo fazer de químico, né, gente? Roxo é pergamato de potássio que fica roxo. Você mexe, nem fica roxo. Assim, como aluno de farmácia, eu lembro de uma professora de química, na primeira aula que eu tive com ela, de laboratório, que ela falou, você sabe aqueles tem colorido, aqueles ácidos que dissolve tudo que toca, atravessa a parede, faz buraco no chão, aquelas explosões, aqueles trem colorido? Pois é, nada daquilo vai acontecer. Sua vida vai ser basicamente resumida em líquido incolor e pó branco. Mas do pó que ele usa é branco, não é? Sim. Fala que o pó é um tipo de sal esbranquiçado. Os cristais. Cristais. Cristal. Que cristal é esse? Se ficasse azul, a gente podia falar que era metafetamina, né? Não, mas nessa época. Não existia, mas... sabe, né? Nunca se sabe. Revolucionário, pioneiro. Exatamente. Até porque as datas são ocultadas na história, né? Verdade. A gente sabe que 1800 é alguma coisa. Pois é. Estava aqui pensando. Isso foi uma observação interessante. A monetização desse vídeo vai ser zero. A gente falou de um monte de drogas. A monetização vai ser zero. Não, a capa é um treco. Essa é a versão do... De vidrarias, né? Sim. De laboratório. É só uma sombra, ó. O da Poliana. Pega lá o meu. Eu já vou pegar o meu. Vou mostrar também. Tá lá. O meu é verde. Ele é muito bonito. Ele é. Abre ele. É o Jack grande, não, né? É o Jack e o Hyde. Olha. Mas tem um fora de pau na mão. Né, que ele quebra. Abre ele. Tem umas ilustrações. Aqui também tem umas vidrarias. Beck. Essa versão é da Pininha e Companhia. Eu acho que esse daqui é o Jekyll. Ele era mais novo. Não, mais velho. Não. É mais novo. O Hyde era mais, mais novo. O Jack era mais velho. Acho que a gente já pode estar encerrando, Aqui, né? é o Hyde. Quando mata o cara lá. Nossa. A gente pode encerrar? É isso, então. Mês que vem a gente volta com a discussão dos contos que a gente escreveu. Qual era o nome do livro? Qual era o nome do livro? Lembrei. São tantos. É Galeria... O Buruzu.
E Urso. um É um Buruçu. Um Boruto. Urso. Bom, então deixa eu fazer de novo. Bom, gente, por hoje é isso. Mês que vem a gente volta com a reunião em que a gente vai comentar sobre os contos que nós escrevemos para publicar no livro Galeria Umburuçu. Até mais!